O High Line é um dos grandes sucessos urbanos e arquitetônicos dos últimos 20 anos no mundo. Descubra como surgiu um parque em cima de um minhocão, mais estreito e mais leve, por onde passavam trens de carga. Com vocês, o milagre do High Line. Esse parque hoje é uma das 3 atrações turísticas mais visitadas de Nova York, o que não é pouco. Estamos falando de uma cidade que recebe 60 milhões de turistas por ano. E todo mundo vem aqui num lugar onde não tem loja, não tem consumo, e os grandes museus do Central Park estão longe daqui. Então, essa transformação que atraiu depois grandes arquitetos, grandes instituições, e até o Museu Whitney, que acabou se instalando aqui, é bastante importante para se aprender. Não só pela arquitetura e pelo paisagismo, pela ideia de um parque, mas também pelo ativismo. Ativismo não pode ser apenas defender a sua esquina. Não pode ser apenas proibir que outros transformem uma área. Não, ativismo também é melhorar áreas e conseguir que dinheiro privado, não apenas público, melhore a sua vizinhança. O High Line tem vários detalhes que deveriam ser estudados com lupa por políticos, prefeitos, construtores, pelos moradores que queiram que suas cidades melhorem. Você vê que foram criados aí túneis verdes em cima da antiga ferrovia. Sim, foram arrancadas as partes aí estragadas, tem um grande paisagismo e árvores que fazem sombra. E muitos bancos. Sim, Nova York também tem população de rua, Nova York tem graves problemas com droga, com violência, mas o lado mais generoso de Nova York se manifestou. Se é para fazer um parque, tem que ter lugar que as pessoas sentem. E aqui tem de todos os tipos. Bancos que lembram trilhos que se levantaram da antiga ferrovia, tem bancos que parecem espreguiçadeiras de piscinas, tem uns com encosto super alto. Isso é bastante importante. E fora um pequeno pedaço onde há comida de rua, ela é selecionada de imigrantes, pessoas que cozinham na hora, você não vê lojas. Sim, o pessoal que criou o High Line podia ter levado uma fortuna para ter loja de roupa, para ter loja de relógio, para ter loja de luxo, mas aquilo ficou lá para o Hudson Yards. Aqui é um lugar contemplativo. É a contemplação do verde e a contemplação da cidade. Nova York tem muita vida na rua e tem muito rooftop, mirante, cobertura, que você vê a cidade do 100º andar. Mas faltava isso, você ficar quase que percorrendo como um voyeur, como um bisbilhoteiro privilegiado nas janelas dos prédios. Aliás, você vê até como se fosse poesia e trânsito da 10ª Avenida. Sim, foi desenhada uma arquibancada que as pessoas sentam para ver o pôr do sol. Sim, também tem palminha quando o sol se despede, mas o legal é um lugar para sentar, que as pessoas comem e tem lá um janelão para Nova York que continua a se movimentar. Verão em Nova York, aquele calor, e um dos pontos altos do High Line é ter essa fontezinha. Sim, tem água aí o tempo inteiro. É uma espécie aí de mini espelho d'água. As pessoas vêm, as crianças se ensopam, os pais se ensopam com elas, e até tem alguns folgados, eu tô morto de inveja deles, que tiram o calçado, botam o pezinho na água gelada e respiram felizes. Atenção a Anhangabaú. É assim que os chafarizes deveriam funcionar. Olha o cuidado com a acessibilidade desta arquibancada do High Line para se admirar o trânsito e o sol da 10ª Avenida. Os degraus que formam os assentos da arquibancada têm rampas. Então, um cadeirante pode literalmente até o finalzinho e também tirar
mais uma selfie para a história da Highline. Quando os trens passavam de carga aqui pela região do Meatpacking, muita gente era atropelada, muita gente morria, e decidiram fazer essa ferrovia elevada, mas que foi desativada em 1980. E por 20 anos ela ficou desativada. Em 99, acreditem, o então prefeito Rudolph Giuliani queria demolir e vender aos empresários imobiliários. Ele tinha relações aí próximas demais com Donald Trump, que ergueu diversas Trump Towers durante a gestão de Giuliani. Mas 2 moradores da região, um representando West Village, o outro Chelsea, se levantaram numa audiência pública e disseram não. Essa ferrovia deveria virar um parque. Eles diziam que já tinham visto muitas fotos da área, a natureza tomou conta da ferrovia abandonada e por que não virar um parque? Cortando essa área degradada de Nova York. E a luta deles para colocar este parque em pé rendeu um grande livro que eu sugiro, a história aí do Highline, pelo Joshua David e pelo Robert Hammond. Eles até mediei debates e palestras deles no Brasil, em São Paulo, no longínquo 2013, quando ainda se falava que o Minhocão ia virar um parque e que o Highline seria aí modelo. Em 2008, quando já havia projeto, arquitetura, paisagismo e as obras estavam acontecendo, Nova York e os Estados Unidos sofreram com a grande crise da quebra do banco Lehman Brothers. Várias doações foram canceladas, muito patrocinador prometeu, desapareceu, afinal a economia não estava nem um pouco boa. E Hammond e David achavam que não ia ter dinheiro para terminar e para inaugurar o parque. E alguns grandes empresários da cidade, entre eles Barry Diller, decidiu não só juntar e fazer doação, mas meio que constranger todos os outros empresários a doar também, a convidar e criar um espírito de competição. Quem ajuda mais a criar esse parque? E é um raro motivo de orgulho nacional na vizinhança do Highline, onde arquitetos famosos do mundo inteiro estão projetando. O arquiteto paulistano Isai Weinfeld tem 2 prédios ali na vizinhança. E ele também está fazendo um retrofit em São Paulo, nos Jardins, onde funcionava o antigo consulado americano. Quem assiste aqui ao canal sabe o quanto eu cobro do mercado imobiliário que contrate bons arquitetos e que retrofite prédios que estão sem uso. E a Toca 55, incorporadora responsável por esse retrofit, está apoiando este episódio de São Paulo nas Alturas. Um detalhe que pouca gente fala é que do lado do Highline e desse monte de prédios novos e caríssimos ao lado do parque, tem uma antiga Coab. Sim, 2 conjuntos habitacionais, um construído nos anos 40 e outro nos anos 60, e que abrigam hoje 2.500 moradores de baixa renda. Sim, tem o mesmo número de moradores aí do Copan, morando do lado do Highline. Aliás, uma moradora que nasceu e cresceu ali foi a Whoopi Goldberg, atriz aí adorada por todos. E é um lembrete para o paulistano que pega em armas quando se fala de se fazer Coab em Pinheiros, na Vila Mariana, na Vila Nova Conceição ou até do lado do Parque do Povo. As cidades com a maior quantidade de bilionários do mundo, artistas de cinema, sheiks sauditas, se habituaram a ter empregados, a ter garçons, a ter enfermeiras, a ter as pessoas que trabalham nos supermercados trabalhando perto dessas regiões cheias de empregos. E aqui em Nova York, a habitação popular feita há muitas décadas, aqui no Chelsea, mas também no Lower East Side e em outras áreas hoje muito valorizadas. E mesmo assim, as pessoas ricas compram apartamentos aqui e é uma aula de convívio com pessoas diferentes. As bolhas que muita gente em São Paulo e no Brasil produz é um experimento social perigoso. Não quero saber como vão crescer aí esses jovens e essas crianças sem empatia
e que não conhecem o diferente e que não sabem que no Brasil tem muita gente pobre. Entre outros milagres, a transformação do meatpacking é uma das maiores surpresas aí do Highline. Uma área cheia de galpões, de matadouros, abatedouros, lugares onde ficava carne, muita carne. Não é zona cerealista ou mercado municipal, uma área mais bagunçada. E que hoje tem loja da Apple, hoje tem restaurantes, hoje tem a sede da Uniqlo, a gigante japonesa de fast fashion, e muitas moradias, lojas e comércios. É um lugar muito bonito e cheio de terraços para se desfrutar Manhattan. O Google começou a comprar vários imóveis aqui. A sua sede principal, em Nova York, está na Rua 15. Mas aí começou a crescer tanto e ter tantos aí funcionários que mais prédios foram comprados. E um detalhe, o mercado local, Chelsea Markets, tinha aí o risco de ser comprado, demolido, de ter mudança de uso. E o Google também comprou para preservar, porque afinal seus funcionários queriam lá comprar as suas quentinhas e bater perna. E isso aqui é valor. Você imagina a sua grande empresa que está na Faria Lima, ou pior, na Shukri Zaidan, e que todos os funcionários sonham em se mudar para um lugar mais divertido, onde tem um bar na esquina, onde tem um happy hour, onde tem um espaço ao ar livre na hora do almoço. E não ficar o carro no estacionamento para almoçar no shopping, volta de carro, desfrutando daquele trânsito delicioso de São Paulo. Quando as empresas disputam por talentos e pelos recém-formados muito bons, elas têm que pensar que tipo de vida vão proporcionar a seus funcionários. Eu não sou o Google. Tem um monte de empresas que estão cercando essa área do Highline que descobriram que aqui é um parque bastante incomum. Muitos jornalistas no Brasil, inclusive arquitetos e urbanistas, gostam de desprezar o Highline, porque tem muito apartamento para rico, porque gentrificou a área, essa palavrinha mágica que dá gatilhos para muitos brasileiros. É bom lembrar, até 1999, 2000, não tinha quase nada nessa área. Havia galerias de arte em antigos galpões, e elas continuam aqui, aliás, e o resto era borracharia, funilaria, oficina mecânica, muita prostituição e muito tráfico de drogas. E vários imóveis vazios, em plena Manhattan, perto de tudo, inclusive do metrô. Aliás, a Prefeitura de Nova York já divulgou há alguns anos que só as vendas de permissão para se construir aqui tinham arrecadado 3 bilhões de dólares. Um baita negócio. Por isso que em plena Covid, com a cidade parada, com tanta gente morrendo, a Prefeitura de Nova York continuou funcionando. Seus hospitais abertos, suas escolas e várias melhorias na cidade ainda acontecem. É importante lembrar que dinamismo econômico é também aproveitar áreas que estão aí vazias da cidade e atrair empresas, investimentos e talentos. Se você tem o teu café da manhã pago pela mesada, os teus boletos já estão garantidos, talvez você não pense nesse fluxo econômico que tem que continuar a acontecer para Nova York continuar tão dinâmica. O milagre do Highline continua, mesmo após 15 anos da primeira parte inaugurada. Aliás, a Little Island, que virou um parque aí super badalado, construído em cima de piers aí abandonados, os próprios pilares foram usados, é um novo ponto turístico, bancado numa única doação pelo mega magnata da comunicação Barry Diller, que foi, aliás, o maior patrocinador do início do Highline e que trouxe sua empresa para a área, a IAC, que fica num prédio desenhado por Frank Gehry. Aliás, um prédio que parece aí banhado em leite condensado, que fez o Guggenheim de Bilbao. Você vê como, às vezes, uma pessoa tem um mega impacto. Um empresário, bilionário, como há muitos, aliás, no Brasil, mas ele pensou na sua cidade. Não é apenas a coleção que ele tem na sala dele, ou a ilha, ou o iate, que até o Barry Diller deve ter. Ele quis deixar um impacto na sua cidade. Então, não só
ele fez doações bem impressionantes para que o Highline vingasse. Ele trouxe a sua sede para cá, numa época que era uma área aí ainda bastante degradada, e doou 250 milhões de dólares para fazer esse parque aí em pleno Rio Hudson, chamado Little Island. Ou seja, o Barry Diller deveria ser um exemplo, assim como o Highline é. Conta aqui que estruturas abandonadas na tua cidade poderiam virar um parque, ou poderiam virar um espaço de acesso público e movimentar demais a economia local. Inclusive, que o milagre da construção ao redor dele, de uma nova área, uma nova vista, reverta em investimentos para todos nós, e não só para poucos. Comente, mande esse vídeo para mais gente, porque há muita coisa para a gente martelar sobre o sucesso do Highline. E eu quero fazer um grande agradecimento. Esse vídeo, essa série, só é possível pelos apoiadores, pelos super apoiadores e pelos membros do Tubi nas Alturas. E pelos anunciantes, que às vezes aparecem. Trazer exemplos do que acontece de bom e até o de menos bom ensina demais o Brasil, onde às vezes o urbanismo parece ser aí um assunto tão escanteado por quem está na zona de ataque, por quem tem a bola no pé.